Irmão, não podemos continuar assim. Que tal chamar a Lingxing? Não podemos chamá-la, respondeu Gu Moshen friamente. Gu Jingxi tentou persuadi-lo. Irmão, o pequeno dragão é uma criança, não um funcionário da empresa. Não seja tão duro com ele. Não há nada de errado em mimar um pouco. Que criança nunca faz birra? A expressão de Gu Moshen ficou glacial. Não é da sua conta me ensinar a educar meu filho. Era evidente que ele estava determinado a não permitir que o menino se acostumasse a fazer escândalo para conseguir o que queria. Gu Jingxi sentia uma dor de cabeça terrível, preso entre pai e filho. Se a situação saísse ainda mais do controle e os dois anciãos descobrissem, quando começassem a investigar, acabariam sabendo que ele havia levado o pequeno dragão a um bar anteriormente. Céus, que alguém viesse salvá-lo logo! Enquanto Gu Moshen tentava conter o filho, Gu Jingxi aproveitou um momento de distração e enviou uma mensagem urgente para Lingxing. Naquela noite, Lingxing estava em casa lendo o roteiro enquanto conversava com algumas pessoas pela internet. Rei Fada Maligno. Pequena Lingxing, você não pode mudar esse seu nome antiquado no QQ? Está irritando meus olhos. Solidão como flechas infinitas no vazio. E Rei Fada Maligno não é irritante. Você ainda tem coragem de me criticar? Rei Fada Maligno. Cof, cof. Eu volto mês que vem. Vá me buscar no aeroporto. Solidão como flechas infinitas no vazio. Não vou. Ocupada. Vai me buscar. Solidão como flechas infinitas no vazio. Eu disse que estou ocupada. Rei Fada Maligno. Você vem ou não? Solidão como flechas infinitas no vazio. A outra parte não quer falar com você e joga um cachorro na sua cara. Rei Fada Maligno. A outra parte pega seu cachorro e faz coisas indecentes com ele. Solidão como flechas infinitas no vazio. O cachorro sente como se tivesse sido espetado por uma agulha. Rei Fada Maligno. Ei, como você consegue ser mais vulgar que eu? E, aliás, quem você está chamando de agulha? Solidão como flechas infinitas no vazio. Você começou. Não vou mais perder tempo discutindo. Ainda preciso revisar meu roteiro. Rei Fada Maligno. É só um papel pequeno, precisa mesmo revisar? Nós já namoramos. Você vai ser tão fria assim? Solidão como flechas infinitas no vazio. Já namorei tantos. Qual número você era mesmo? Rei Fada Maligno. Lingxing, você me paga. Lingxing desligou o computador e voltou a se concentrar no roteiro. Depois de ler por um tempo, seu celular tocou de repente. Era um número desconhecido. Com medo de ser alguém da produção, atendeu imediatamente. Alô? Lingxing, socorro. Você é... Sou o Gu Jingxi. Venha rápido para a Residência Platina. Aconteceu algo com o pequeno dragão. O quê? O que aconteceu com ele? Lingxing sentiu o coração disparar. Só saiba que é urgente. Rápido, rápido. Irmão, pode se acalmar? Ele ainda é pequeno. Pequeno dragão, você não pode quebrar isso. Ah! O tão aflito de Gu Jingxi e os sons de objetos quebrando ao fundo deixaram Lingxing ainda mais nervosa. Enquanto trocava de roupa às pressas, respondeu: Já estão indo. Nem ela mesma entendia por que estava tão agitada, mas ao ouvir que algo havia acontecido ao pequeno dragão, simplesmente não conseguia ficar parada. Ele a conhecia há poucos dias, mas em seu coração já não conseguia ignorá-lo. A Residência Platina ficava bem longe. De carro levaria cerca de 40 minutos. Com medo de demorar demais, Lingxing tirou sua motocicleta da garagem e acelerou o máximo que pôde. O trajeto, que normalmente levaria 40 minutos, foi feito em apenas 10. Ela imaginou que Gu Jingxi já tivesse avisado os seguranças. Após informar seu nome, foi autorizada a entrar imediatamente. Correu até a vila número 8, onde uma empregada já a esperava do lado de fora. Como tinha ido de motocicleta, Lingxing vestia uma blusa de couro preta bem justa e calças de couro combinando. Depois de chegar às pressas, tirou o capacete e as luvas. Seus longos cabelos caíram sobre os ombros como uma cascata. Ela parecia ao mesmo tempo elegante e destemida, simplesmente deslumbrante.
Ao vê-la assim, Gu Jinxi quase não conseguiu conter um assobio. Em um canto da sala, Gumo Shen já havia encurralado o filho, que não tinha mais para onde fugir. Nos braços do pai, o garotinho se debatia, como um pequeno animalzinho selvagem mostrando as garras. Gu Jingyu, você realmente acha que não ousaria tocar em você? Gumo Shen dizia com voz fria. Não! Lin Xing correu até eles e tomou o pequeno dragão dos braços do pai. O menino ergueu a cabecinha para ver quem era. Ficou paralisado por um segundo. Então, seus olhos grandes ficaram vermelhos e ele se atirou no colo de Lin Xing, abraçando-a com força, como se nunca mais fosse soltar. Ao ver o bolinho macio e adorável de ontem tremendo de medo daquele jeito, o coração de Lin Xing se apertou dolorosamente. Tão furiosa que nem se importou com o fato de o outro ser um grande chefão temido por todos, disparou. Senhor Gu, eu sei que sou uma estranha e talvez não devesse me meter, mas preciso dizer isto. Há algo de errado na maneira como o senhor está criando ele. Uma criança dessa idade precisa de carinho e afeto, especialmente considerando a situação do pequeno dragão. Ele sofreu um grande trauma e não tem a mãe ao lado. O senhor deveria ser mais paciente e compreensivo. Como pode ser tão severo com ele? Não vê o quanto ele está assustado e ainda levanta a mão nele? Gumo Shen respondeu sem hesitar. Eu estava errado. Gu Jinxi. Pontos suspensivos. Ele quase caiu para trás. Quando eu digo que há algo de errado na forma como você cria seu filho, você me dá uma bronca. Mas quando é a Lin Xing que fala exatamente a mesma coisa, você aceita obedientemente? Depois da chegada de Lin Xing, o pequeno dragão ficou dócil como um filhotinho que reencontrou o dono. Não havia mais sinal do pequeno leão feroz de antes. Ele segurou a mão dela obedientemente e deixou que a levasse de volta ao quarto. Sentada no sofá, Lin Xing acariciou de leve a cabeça do menino. O que aconteceu? De manhã estava tudo bem, não estava? Gu Jinxi bufou. O que mais poderia ser? Ele sentiu sua falta e queria ver você, mas meu irmão não deixou. Também não permitiu que ele ligasse, porque tinha medo de estar incomodando você. No fim, o pequeno dragão começou a fazer escândalo, correndo pela casa e bagunçando a sala inteira. Meu irmão não queria que essas birras virassem um hábito, então os dois discutiram. E foi nessa hora que você chegou. Só porque ele não pôde me ver nem me ligar? Lin Xing achou difícil acreditar. E como tem? Você subestima demais o impacto que causa, disse Gu Jinxi. Naquele dia, no depósito do bar, quando você desmaiou, o pequeno dragão não deixou ninguém chegar perto. No fim, meu irmão teve que levá-la pessoalmente ao hospital. Instintivamente, Lin Xing lançou um olhar para Gumo Shen. Ele mesmo me levou ao hospital? E lá no hospital, quando percebeu que você não estava mais, ele achou que você tinha morrido. Fez um escândalo tão grande que quase pulou pela janela. Só se acalmou depois que meu irmão mostrou o bilhete que você tinha deixado para ele. Ontem à noite ele queria te ver e fez greve de fome para ameaçar meu irmão. Agora, hoje, como você ligou e disse para ele comeu demais, então não podia mais usar a fome como arma. Foi por isso que tudo isso aconteceu. Comeu demais? Mais cedo ela tinha dito a ele pelo telefone para comer um pouco mais. Então a culpa era dela? O impacto das palavras de Gu Jinxi foi tão grande que Lin Xing levou um bom tempo para digerir tudo. Ela abaixou a cabeça e olhou para o pequeno bolinho agarrado a ela. Pequeno dragão, você quebrou tudo aquilo porque queria me ver? O menino assentiu. Lin Xing franziu a testa. Você sabe que o que fez foi errado? Ele balançou a cabeça negativamente. Naquele momento, Lin Xing finalmente entendeu por que Gumo Shen era tão rigoroso. Aquela criança provavelmente havia sido mimada demais, a ponto de achar que tudo precisava acontecer do jeito que ele queria. O olhar dela ficou sério. A tia vai te dizer uma coisa agora. O que você fez não foi certo. Só crianças mal comportadas agem assim. Não faça isso de novo, está bem? O pequeno dragão assentiu. A expressão de Gumo Shen era difícil de decifrar. O menino podia ser teimoso e explosivo,
mas quando concordava com algo, cumpria sem falhar. Os psiquiatras já haviam tentado de tudo para fazê-lo parar com o hábito de usar greve de fome como ameaça, de se trancar no quarto e até de quebrar coisas. Nada havia surtido efeito. Quanto a métodos mais severos, os 2 anciãos da família jamais suportariam. Sempre acabavam cedendo no meio do caminho e deixando o precioso neto fazer o que queria. A influência de Lin Xing sobre o pequeno dragão era maior do que Gumo Shen imaginava, e, naturalmente, isso o deixava satisfeito. Depois de dar mais algumas broncas leves, Lin Xing finalmente o convenceu a deitar. Quer que eu cante uma música hoje? O pequeno dragão assentiu obedientemente. Certo. O que eu canto? Já sei. Irmãos cabaça, 7 flores num só galho, não temem vento nem trovão, lá 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 lá. Encostado na porta, Gu Jinxi quase caiu para trás. O pequeno dragão é super inteligente, como pode gostar de uma música tão infantil? Mas logo percebeu que o garotinho estava ouvindo com total atenção. O mais curioso, seu próprio irmão também parecia concentrado na canção. Quando o pequeno dragão finalmente adormeceu, Lin Xing se espreguiçou. Cantei praticamente todas as músicas infantis que conheço. Gu Jinxi não sabia se ria ou chorava. Então por que cantar música infantil? Você podia cantar outra coisa. Essas quase me mataram. Lin Xing puxou o elástico do pulso e prendeu os cabelos, levantando seus olhos brilhantes, alongados como de uma fênix. Outra coisa? Tirando músicas infantis, todas as que eu sei são impróprias para crianças. A mente de Gumo Shen voltou à noite em que a ouvira cantar sob a luz da lua. Gu Jinxi se animou imediatamente. Sério? Que tipo de música? Canta para mim? Gumo Shen lançou-lhe um olhar gelado. Assustado, Gu Jinxi ficou em pé na mesma hora. Meu irmão é mesmo do tipo ciumento. Você estava por perto? Perguntou Gumo Shen de repente. Caso contrário, como teria chegado tão rápido? Não, eu estava no meu apartamento. Vim de moto. Fui rápida, não fui? Disse Lin Xing orgulhosa. Agora fazia sentido o visual dela. Se ontem estava vestida como um espírito elegante e reservado, hoje parecia uma demônia selvagem e indomável. Isso é muito perigoso, disse Gumo Shen, desaprovando. Seu olhar ficou ainda mais gelado quando passou por Gu Jinxi, o responsável por chamá-la. Não é nada, eu piloto muito bem. Lin Xing gesticulou em protesto, antes de bocejar. Já que o pequeno dragão está bem, eu vou indo. Quando estava prestes a sair, Gumo Shen falou. Senhorita Lin, tenho um pedido um tanto ousado. Como já tinha despejado toda a sua irritação nele antes, Lin Xing estava mais tranquila agora. Senhor Gu, pode falar. Se estiver ao meu alcance, farei o possível. A família Gu tinha imensa influência tanto nos círculos respeitados quanto nos obscuros. O rei demônio Gu era alguém que podia agir ao menor sinal de desagrado. Gumo Shen lançou um olhar pesado para o filho adormecido. O que aconteceu quando vocês ficaram presos naquele depósito do bar causou um trauma maior no pequeno dragão do que eu imaginava. No momento, parece que você é a única pessoa capaz de acalmá-lo. Portanto, até que ele se recupere, espero que a senhorita Lin possa morar conosco temporariamente. Lin Xing ficou paralisada. Hã? Mudar para cá e morar juntos? Sim. Lin Xing puxou os próprios cabelos nervosa. Isso não é meio inapropriado? Se o pequeno dragão quiser me ver, eu posso vir visitá-lo a qualquer momento. Gumo Shen parecia cansado enquanto massageava a testa. Existem muitos fatores imprevisíveis, especialmente à noite. Se surgir alguma emergência, seria muito perigoso você sair correndo de moto até aqui de novo. Por causa da minha posição, também não é conveniente ficar levando o pequeno dragão para vê-la. Sei que estou fazendo um pedido complicado, mas estou falando como pai. Espero que possa aceitar. A cabeça de Lin Xing começou a doer. Se ele tivesse usado sua posição e poder para forçá-la, ela teria recusado na hora e ido embora. Mas ele estava pedindo com tanta sinceridade, sem a menor arrogância.
Sem mencionar que diante de um homem tão absurdamente bonito, como dizer não? Ao lado, Gu Jinxi observava o irmão com os olhos arregalados. Incrível! Quem diria que o irmão usaria uma estratégia tão refinada, transformar uma desvantagem em vantagem e eliminar todos os obstáculos no caminho para conquistar Linxing? O pequeno dragão deixara de ser uma fraqueza, tornara-se sua maior vantagem. De repente, ouviu-se um estrondo. O pequeno dragão tinha pulado da cama assustado, derrubando o abajur. Ao ver Linxing, o medo em seus olhos diminuiu, e ele correu na direção dela como uma flecha. O apavor estampado naquele rostinho era suficiente para partir o coração de qualquer um. Linxing se abaixou imediatamente. Querido, por que acordou? O garotinho apoiou a cabeça no seu ombro e passou os bracinhos ao redor do seu pescoço, apertando com força, como se temesse que ela desaparecesse. Está tudo bem, a tia está aqui, não precisa ter medo. Ela acariciou suas costas suavemente. O leve cheirinho de leite que vinha dele deixou seus sentimentos ainda mais confusos. Ela sempre evitou se apegar a crianças. Então por que, quando se tratava do pequeno dragão, ela simplesmente não conseguia manter distância? Após acalmá-lo e fazê-lo adormecer novamente, Linxing fechou a porta do quarto com cuidado e saiu. Ao descer, percebeu que a bagunça na sala já havia sido totalmente limpa pelos empregados. Como esperado da equipe da família Gu, eficientes e extremamente bem treinados. Apesar de estarem morrendo de curiosidade sobre a presença de Linxing ali, ninguém lançou olhares indiscretos ou sussurrou comentários. Apenas cumpriram suas tarefas e se retiraram em silêncio. Gu Mochen percebeu que ela havia saído do quarto, mas não disse nada para pressioná-la. Apenas a observava em silêncio. Linxing hesitou. Lembrou-se da expressão do pequeno dragão agarrado à sua manga, recusando-se a soltá-la. Por fim, cedeu ao próprio coração. Respirou fundo. Certo, Sr. Gu, eu aceito seu pedido. Considere como uma forma de retribuir ao pequeno dragão por ter me salvado daquela vez. O corpo de Gu Mochen relaxou visivelmente. Obrigado. Ele pode acordar a qualquer momento, então acho que não vou embora esta noite. Mas todas as minhas coisas estão no meu apartamento, disse ela preocupada. Isso não será um problema, mandarei alguém buscá-las. Ele imediatamente deu instruções ao mordomo. Gu Jinxi, que não tinha dito uma palavra sequer até então, estava completamente atônito. Então, assim, desse jeito, eles passaram a morar juntos? Você ainda precisa de algo? Gu Mochen lançou-lhe um olhar significativo. Já estou indo. O terceiro elemento descartado pelo próprio irmão. Fugiu rapidamente. Ele sempre achava Linxing feroz, mas agora percebia que o irmão também não era nada inocente. Finalmente entendeu. Não era que Gu Mochen não soubesse conquistar uma mulher. Ele simplesmente nunca havia se permitido fazê-lo em todos esses 32 anos. Gu Mochen levou Linxing para o quarto ao lado do de Pequeno Dragão. A partir de agora você pode ficar aqui. Posso mandar redecorar no estilo que preferir. Linxing acenou com as mãos apressadamente. Não precisa, não precisa. Eu só vou ficar alguns dias. Não é algo permanente. Reformar seria trabalhoso. Não é trabalho nenhum. Gu Mochen pegou um grande molho de chaves com o mordomo e entregou a ela. Estas são as chaves da casa. Pode entrar e sair quando quiser. A porta principal usa senha 591414. Esta é a chave do sótão. É um dos lugares favoritos do pequeno dragão para se esconder, então ele costuma tentar pegá-la escondido. Esta é... Quando parecia prestes a entregar até a chave do cofre, Linxing o interrompeu apressadamente. Espere, espere, espere. Sr. Gu, o senhor não está sendo confiante demais? Não tem medo de que eu roube alguma coisa? Gu Mochen o encarou com total seriedade. O que você quiser eu posso mandar alguém buscar para você. Linxing ficou completamente sem palavras diante de Gu Mochen. Eu estava brincando, foi só uma piada. Mas parecia que ele tinha desenvolvido o hábito de distribuir chaves e entregou-lhe mais uma. Não é fácil conseguir táxi por aqui e pode ser inconveniente para você ir ao trabalho.
Pode usar este carro. Lin Xing. Por quê? Ela só ia morar ali por alguns dias. Por que estava se sentindo como a dona da casa? Não, pensando melhor, se fosse uma amante, seria mantida escondida em outro lugar. Não receberia as chaves da residência principal, muito menos a responsabilidade de cuidar de uma criança. Isso parecia mais vida de recém-casada. De repente, lembrou-se da primeira vez que conhecera Gu Moshen e de como ele a pedira em casamento de maneira abrupta. Ela sempre achara que entendia os homens, mas o homem diante dela era como um programa de computador com um firewall de última geração, impossível de invadir. Ela não sabia se aceitar aquele pedido, movida por compaixão e fraqueza momentânea, traria desastre ou sorte. O estado emocional do pequeno dragão naquela noite ainda era instável. Por precaução, Lin Xing dormiu ao lado dele na mesma cama. No meio da madrugada, a porta do quarto foi aberta com extremo cuidado, quase sem ruído. Passos suaves se aproximaram. Um homem ajoelhou-se ao lado da cama. Sob a luz amarelada do abajur, a mulher adormecida parecia ter adormecido enquanto acariciava o menino. Sua respiração era leve, a expressão serena. Os lábios macios lembravam flores de cerejeira no verão, ligeiramente entreabertos, como se murmurassem palavras inaudíveis. Depois de alguns segundos, uma sombra inclinou-se sobre ela. Estava a um sopro de distância. Apenas mais um pouco e seus lábios se tocariam. Mas de repente, ele se conteve. Em vez disso, depositou um beijo suave e fresco na testa dela. Lin Xing, ainda temos muito tempo pela frente. Na manhã seguinte, Lin Xing imaginara que não conseguiria dormir bem numa cama desconhecida, mas, para sua surpresa, tivera uma noite tranquila, sem sonhos. Ao acordar, percebeu que o pequeno dragão já estava desperto. Sentado ao lado dela, ele lia um livro com extrema concentração, sem fazer o menor ruído. Era claramente uma criança tão comportada, difícil imaginar que pudesse ser o mesmo menino que fazia escândalos tão intensos. Bom dia, querido, disse Lin Xing sentando-se e sorrindo. O pequeno dragão ergueu os olhos do livro e, embora sua expressão fosse contida e ele não dissesse nada, seus olhos revelavam claramente o quanto estava feliz. Divertida, Lin Xing afastou uma mechinha rebelde do rosto dele. Querido, hoje a tia não precisa trabalhar, posso ficar com você o dia inteiro. Ao ouvir isso, o menino ficou visivelmente mais animado, até esboçou um pequeno sorriso. O coração de Lin Xing praticamente derreteu. Ela não resistiu e apertou de leve as bochechas dele. Querido, sorria mais, você fica tão fofo quando sorri. Depois de tomar banho, desceu as escadas e o café da manhã já estava servido. Gu Moshen não estava à vista e nenhum dos empregados mencionou esperá-lo para comer. Ela concluiu que ele já tinha ido trabalhar. Após o café, Lin Xing ficou um pouco apreensiva. Ela realmente não sabia cuidar de crianças, e se acabasse fazendo algo errado? No fim, suas preocupações foram desnecessárias. Durante toda a manhã, ela permaneceu no sofá lendo o roteiro, enquanto o pequeno dragão ficava à mesinha ao lado, lendo ou desenhando. Não se incomodavam, apenas compartilhavam um silêncio tranquilo e harmonioso. Os empregados apareceram apenas uma vez, trazendo alguns ginsão e frutas. Moviam-se de forma leve e silenciosa, como se temessem perturbá-lo. Ao que parecia, o pequeno dragão realmente apreciava paz e sossego. Em um canto da sala, o velho mordomo observava em silêncio as duas figuras, uma grande e uma pequena. Ele percebeu que Lin Xing não estava agindo como imaginara. Pensara que ela faria de tudo para conquistar o jovem mestre, mas, em vez disso, passara a manhã inteira concentrada no roteiro. Enquanto isso, o pequeno jovem mestre lia e desenhava como de costume. À primeira vista, nada parecia diferente, mas para quem observasse com atenção, notaria que de vez em quando ele levantava os olhos para olhar Lin Xing, e então seu semblante ficava mais vivo e relaxado.
Mulheres bonitas demais costumam despertar insegurança nas pessoas. Por isso, quando o velho mordomo vira Lin Xing pela primeira vez, ficara preocupado, temendo que o jovem mestre mais velho tivesse sido enganado. Até aquele momento, porém, ela não fizera nada impróprio, mas talvez estivesse apenas esperando a hora certa. Havia inúmeras mulheres na cidade cobiçando o posto de Senhora Gu, tramando 1000 estratégias para se tornarem madrasta do pequeno dragão. 2 anos atrás, inclusive, um terrível incidente acontecera por causa disso e envolvera diretamente o pequeno jovem mestre. Assim, ao ver que aquela mulher conquistara a confiança do jovem mestre mais velho, que o segundo jovem mestre não interferia e que até o pequeno dragão parecia gostar genuinamente dela, o mordomo decidiu manter-se em alerta. Ele não podia deixar de ser cauteloso. Sem que percebessem, 2 horas se passaram. Lin Xing já estava praticamente terminando seu roteiro quando o pequeno dragão concluiu o desenho e o trouxe até ela. Ela ergueu os olhos e ficou surpresa. Isso sou eu? Era difícil imaginar que, apesar de sua personalidade calma e silenciosa, o estilo artístico favorito do menino fosse o fauvismo. Artistas fauvistas costumam usar cores vibrantes e intensas, com pinceladas fortes e marcadas, criando obras cheias de emoção e paixão. Embora a figura no desenho tivesse traços um pouco exagerados, capturava perfeitamente suas características principais. Lin Xing a reconheceu de imediato. O pequeno dragão assentiu, segurando o papel com certa tensão, como se tivesse medo de que ela não gostasse. É lindo. Posso tirar uma foto para usar como papel de parede no meu celular? Ela não estava exagerando para agradá-lo, falava com sinceridade. Sempre adorava a expressividade das cores do fauvismo. Mesmo com seu conhecimento básico de arte, conseguia perceber que, dentro daquele estilo, o pequeno dragão já demonstrava um talento impressionante. O menino, envergonhado, pressionou os lábios e estendeu o desenho para ela. Você tá me dando? Ele assentiu. Obrigada, eu amei. Lin Xing o abraçou e deu um beijo carinhoso em sua bochecha macia. O pequeno dragão ficou imóvel por um instante, depois seu rostinho começou a corar. Seus olhos antes apáticos finalmente brilharam com vida. No meio daquele momento acolhedor, Lin Xing ouviu passos vindos do andar de cima. Virou-se e viu Gu Mochen descendo as escadas lentamente. Ele vestia roupas casuais de casa e os cabelos estavam levemente bagunçados, provavelmente por ter acabado de acordar. Gu Mochen já era impressionante em sua aparência habitual, mas o contraste entre seu visual impecável de sempre e aquele ar despojado e recém-acordado tornava o impacto ainda maior. Era perigosamente atraente. Lin Xing ficou atordoada por um segundo antes de recuperar a compostura. Sr. Gu, o senhor não foi trabalhar hoje? Não é segunda-feira? Sim, tirei o dia de folga, respondeu ele com naturalidade. Lin Xing achou compreensível. Ele havia acabado de fechar um grande contrato que exigira muito esforço, nada mais justo do que descansar. Então até o grande chefão Gu sabia dormir até mais tarde. De repente, a distância entre eles pareceu um pouco menor. Esta é a primeira vez que o pequeno dragão desenha um retrato, comentou Gu Mochen, depois de olhar o desenho nas mãos de Lin Xing. Sério? Então estou honrada, respondeu ela satisfeita. O que você quer comer à tarde? Ele perguntou. Ao que parecia, não só suas despesas de moradia estavam garantidas, as refeições também. Lin Xing estava prestes a responder quando o celular tocou. Era Zhen Mei. Será que tinha arranjado mais um papel pequeno para ela? Alô, irmã Zhen? Lin Xing, a cerimônia de abertura de O Mundo Entre Nós será ao meio-dia, no Hotel Pérola. Não se atrase. O quê? Meio-dia? Hoje? Isso mesmo, hoje. Irmã Zhen, por que não me avisou antes? Já são quase 11 horas. Como assim antes? Estou avisando com 1 hora de antecedência. 1 hora pode não ser suficiente para eu chegar lá, sem falar que ainda preciso me arrumar e fazer maquiagem. Isso é problema seu, não meu.
Estou ocupada, tchau. A ligação foi encerrada abruptamente. Zhen Mei, que se dane você! Lin Xing arremessou o celular no sofá. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Lin Xing congelou. O pequeno dragão congelou. Gumo Shen também ficou imóvel. Ela passou a mão pelo rosto querendo cavar um buraco e se esconder. Tinha sido impulsiva demais. Esquecera que estava na residência da família Gu e, pior, diante de uma criança preciosa. Não se importava em perder a compostura diante de Gumo Shen, mas não seria nada bom se o pequeno dragão aprendesse coisas erradas com ela. Coffee. Pequeno dragão, vamos fingir que você não ouviu nada agora, certo? A tia não é um bom exemplo nesse ponto. E também, a pessoa de quem eu estava reclamando nem merece ser chamada de pessoa. O menino piscou algumas vezes e assentiu, como se tivesse entendido. Um brilho divertido passou pelos olhos de Gumo Shen. O que aconteceu? Lin Xing cerrou os dentes. A cerimônia de abertura de O Mundo Entre Nós é ao meio-dia, e já são quase 11 horas, e minha empresária só me avisou agora. Daqui até o Hotel Pérola leva pelo menos 50 minutos. O que ela espera? Que eu apareça de cara lavada diante das câmeras? E por que não? Você já é bonita o suficiente? Lin Xing ficou atônita por um instante. Não esperava ouvir algo assim dele. Coffee, agradeço o elogio, Sr. Gu, mas nesses eventos é uma questão de respeito estar bem arrumada. E o principal problema é que eu não tenho nada apropriado para vestir. Vai estar cheio de paparazzi. Ai, que irritação! Espere um momento. Gumo Shen levantou a mão, sinalizando para que ela se acalmasse e saiu para o pátio enquanto fazia uma ligação. 10 minutos depois, alguém entrou às pressas, ofegante. CEO Gu, trouxe tudo o que pediu. Começamos agora? O recém-chegado vestia jeans rasgados e camiseta cinza, e na orelha esquerda havia um piercing azul escuro chamativo. Lin Xing arregalou os olhos. Ela conhecia aquele rosto. Ou melhor, conhecia de vista. Ele certamente não a conhecia. Era Oliver, o Mãos Divinas da Summit Entertainment, estilista pessoal da rainha do cinema Gao Xin. Uma figura lendária do meio artístico. Alguém que uma atriz iniciante como ela só podia admirar de longe. Este é... isso? Lin Xing olhou desconfiada. Você não o conhece? Perguntou Gumo Shen. Claro que o conheço. É o famoso Oliver. O que quero saber é por que ele está aqui. Naturalmente, para cuidar do seu visual, respondeu Gumo Shen como se fosse óbvio. Linhas negras quase apareceram na testa de Lin Xing. Ela se aproximou dele e sussurrou. Você vai mesmo pedir a alguém da Summit Entertainment para me arrumar? Está brincando? Eu sou artista da Nova Entertainment. Summit e Nova praticamente se odeiam. E daí? Respondeu Gumo Shen com a típica expressão de um CEO dominador que não via problema nenhum nisso.